Então, hoje nós temos um assunto, na realidade nós vamos começar uma série de ensinos sobre o arrebatamento. Consequentemente, nós vamos chegar no tempo que nós estamos vivendo, porque o assunto tratado em escatologia é um assunto que vem historicamente, presencialmente e futuramente. Quando se trata de um assunto como esse que nós vamos falar nesta série que nós vamos iniciar, nós vamos falar sobre escatologia, nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja e o que nós estamos vendo que está sendo preparado para o futuro, que é a nova ordem mundial. Então, não perca estes assuntos. Eu não quero apenas transmitir um conhecimento, eu quero que da mesma maneira, quando eu começo a meditar na palavra do Senhor, o mesmo Espírito que está em mim, aumentando em meu coração o temor, aumentando em mim o temor, que esse mesmo Espírito que me impulsiona a permanecer na fé, possa tocar a sua vida, possa fazer parte da sua existência dia a dia. Porque quando nós passamos a ter a nossa mente iluminada pela presença de Deus, quando Jesus ele diz: quem tem a luz do mundo não segue mais em trevas, mas tem a luz da vida. São duas coisas interessantes e importantes. Não andar em trevas não significa que nós vamos andar todo dia com o sol iluminando, porque a ideia que tem esta palavra não traz para nós a conotação da luz do sol, mas é a luz que ilumina o nosso entendimento. É aquele negócio assim, uma pessoa que não conhece determinado assunto, ou até mesmo não desfruta da salvação, quando ele passa a entender a salvação, que ele começa a entender, você fala assim: nossa, mas era assim, não é? Para quem está fora do reino, para quem está fora, o que nós vivemos é um degrau muito alto para se alcançar. Por isso que nós vemos que muitos à nossa volta não estão na mesma fé que nós estamos. Porque quem está pelo lado de fora nota que parece muito alto o lugar que nós estamos. Eles não conseguem alcançar, porque lhe falta luz no entendimento, luz na mente. Você já percebeu, eu não sei você, mas eu já cheguei a dizer assim: nossa, se crente fosse bom assim, eu teria aceitado Jesus há muito tempo atrás. Não é? Você já pensou isso também? Se ser crente, se ser filho de Deus é tão bom assim, desfrutar de tanta coisa que Deus proporciona a nós, eu teria aceitado Jesus lá atrás, eu já teria aceitado o propósito lá atrás. Não é? Mas precisou passar um tempo para que Deus pudesse trazer luz na minha mente. Então, quando Jesus diz: olha, quem me segue não andará em trevas, ou seja, o fato de seguir Jesus é o momento que nós temos luz na nossa mente, que passamos a entender o que é ser um cristão, servir a Cristo, servir a Deus na pessoa de Cristo, seguindo o seu modelo. E quando ele fala que não ande em trevas, mas terá a luz da vida, isto repercute para toda a eternidade, porque o reino de Deus é um reino de luz. É um reino de luz, e vamos desfrutar dessa luz, ou seja, luz representa a presença de Deus. A ausência de Deus são as trevas, a presença de Deus é luz. Então, ter a luz da vida é o entendimento que nós teremos para todo sempre, nunca mais sairemos de Deus, porque nós retornamos a uma origem, que é a luz. Aleluia, amém? Então, a partir do momento que nós não andamos em trevas, porque nós agora descobrimos algo maior do que aquilo que nós vivíamos, inserido nessa luz, nós vamos passo a passo, dia após dia, caminhando, sendo a nossa mente iluminada. Por isso que Deus, Ele dota pessoas, Ele capacita pessoas, para que estas pessoas tragam luz na mente. Quem faz isso? O Espírito de Deus,
que veio da parte do Senhor, enviado do Senhor, aos nossos corações, que não é essa máquina, mas sim o nosso entendimento, para que assim nós pudéssemos ter luz. Quando uma pessoa, ela é capacitada pelo Espírito, é o Espírito que traz luz na mente. Aí vem aquele negócio assim, mas é isso então que a palavra de Deus quer dizer? Está entendendo? Existem alguns níveis de entendimento a respeito da palavra. Você sabia que esta palavra, ela é codificada? Ela é codificada. A palavra de Deus, existem códigos. São códigos que nós não conhecemos. São códigos que nós não conhecemos. Haja vista que quando nós iniciamos na fé, nós não sabemos nem aonde se encontram os livros, nem muito menos os assuntos da nossa salvação. O primeiro passo, ou o primeiro degrau da fé, que é trazer luz na nossa mente, é quando nós temos o entendimento da salvação pelas Escrituras. É o primeiro passo, é o primeiro degrau. O segundo degrau é aquele que me faz transcender em obediência e fé, para que eu veja a palavra de Deus se cumprir na minha vida. É por isso que existem muitas pessoas que estão no ambiente igreja, que nunca vai ver resultado da sua fé. Nunca vai ver resultado da sua fé. Por quê? Porque isso se descobre a cada dia de glória em glória. De manifestação de Deus. É aquele negócio assim, ó, eu passei a entender, cumpri este princípio, vivo esse princípio, desse princípio, Deus honra a minha fé. Deus, olha só, Deus não se ilude com os nossos choros. Deus não se ilude com os nossos choros. Deus, ele é atraído pelo cumprimento da palavra. Está entendendo? Deus é atraído pelo cumprimento da palavra. Olha só, você acredita que quando Deus chamou Abraão, ele saiu de imediato? Só que quando Deus exige um passo de fé, e fé é em cima daquilo que nós amamos, fé é em cima daquilo que nós temos que renunciar, é por isso que se chama fé, quando nós renunciamos para viver aquilo que Deus tem para nós. Não foi difícil para Abraão deixar o mundo, mas é muito difícil nós sacrificarmos Isaac. E Isaac é a atração de Deus para uma resposta. Deus diz, dá o seu filho. Abraão não relutou consigo mesmo. Abraão, mais do que depressa, foi levar em sacrifício o seu filho. Haja vista que a mente dele não era sacrifício, a mente dele era adoração. Quando nós estamos no segundo grau de revelação da palavra de Deus, é quando nós começamos a renunciar coisas para que a nossa fé seja manifesto. Você já percebeu que o novo convertido, ele tem mais fé do que aqueles que estão há 100 anos na igreja? Parece que ele desenvolve a fé. Por quê? Porque ele já deu o primeiro passo, ele conseguiu entender qual é o plano da salvação, e ele está em busca de conhecer a Deus, de conhecer ao Senhor. Note que foi só depois que Deus chama Abraão que ele pede o filho. A fé faz-nos obedecer a Deus para que resultados da minha fé sejam evidentes. Deus não se ilude com o meu choro, mas Deus é atraído por causa da minha fé. E a fé vem do quê? Da palavra de Deus. Porque quem disse para Abraão entregar seu filho? Foi Deus. Naquele momento a palavra foi soada, a palavra foi falada. Quando nós olhamos para a Bíblia, vai ter escrito assim, e disse Deus. Quando é disse Deus, sempre foi palavra locutiva, palavra falada. Quando nós olhamos para a Bíblia, e em todos os trechos, está assim, e disse Deus, dê mais atenção, porque você vai conseguir romper o segundo degrau da fé. É o segundo degrau. É o segundo degrau, é aquela que vivo eu pessoalmente. Foi daí que Abraão leva Isaac, e no momento do sacrifício, a resposta da sua fé. É quando nós vemos a nossa fé
atraindo Deus e Deus respondendo à nossa fé. Este é o segundo degrau que nós subimos de luz na mente, que é quando nós vivemos pela fé. Nós damos um passo de fé, e é aqui que é o difícil. É aqui que é o difícil. Então a Bíblia, nos seus códigos, ela quer transmitir fé. Por isso que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Percebe-se que aqueles que não estão, eu não estou dizendo, irmão, você chegar, olha só, não estou dizendo uma pessoa está enferma e que não conhece o Senhor, Deus se revela através de uma cura, ou seja, Deus curou uma enfermidade incurável. Por que é que Deus curou aquela enfermidade? Para atrair a pessoa no caminho da fé. Por que que Deus abriu a porta quando a pessoa chegou para a igreja? A pessoa chegou desesperada, precisando de uma porta de trabalho. Deus fecha a porta, para ele abrir a porta, para a pessoa entender que Deus abriu a porta para segui-lo até o final da vida. Isso acontece quando nós somos atraídos. Agora, e quando nós estamos no ambiente onde a palavra de Deus está sendo liberada, e nós precisamos descobrir e ter luz na mente para entender a fé, para nós rompermos em fé. É daí que vem os resultados daquilo que nós fazemos. Pela fé. Pela fé. Deus é atraído pela fé. Por isso que Ele alimenta cada um de nós na palavra. Mas não são todos que num ambiente onde Deus está ministrando a nós, é revelado. Mas é revelado para um, revelado para outro, revelado para outro. Coloca em prática, Deus começa a trabalhar, Deus começa a fazer. Agora, olha só, o terceiro passo é o mais importante. É quando dentro dessa palavra aqui, eu consigo trazer fé para mim, alimentar a minha vida em Deus, e consigo atrair pessoas que estão me ouvindo acerca da palavra. Você ouviu um testemunho que um soldado romano, que foi enviado para prender Jesus, ele disse aos fariseus, a ordem era, vai, prenda ele. O soldado chega, começa a ouvir Jesus falar, e ele volta para os fariseus e fala assim, viu, ele fala diferente. Ele fala diferente de vocês e dos publicanos. Porque o que Jesus falava era aquilo que ele tinha de revelação. Era o que ele tinha de revelação. Você já viu pessoas que fala, você não entende nada que ele falou? Porque lhe falta revelação. Quando Deus revela algo, Deus usa essa pessoa de forma a tocar a vida de outras pessoas, porque esta palavra gerou fé em mim para a salvação, gerou fé em mim para crer, fé em mim para usar aquilo que Deus me confiou. É aí que as pessoas, na mente das pessoas tem luz, e essas pessoas saltam para a fé. Então o que Deus quer de nós não é apenas nos manter informados a respeito de Deus. Porque, irmão, não tem como nós fazermos anatomia de Deus. Se teologia, tel, Deus, logia, estudo. Estudo de Deus. Como que eu posso estudar Deus? Na medicina, olha só, na medicina, quando as pessoas estão estudando para se formar a ser um médico, eles colocam um corpo para estudar anatomia humana. Então ali tem um corpo, um cadáver de pessoa normal, comum, que morreu como indigente e não foi sepultado, está ali para estudo. Então ali tem uma pessoa em que os médicos nas suas áreas começam a ensinar a respeito da anatomia humana com um corpo presente. Então ali a pessoa literalmente corta a pele para se fazer uma cirurgia, enfim, tantos ensinos a respeito da patologia humana. Na teologia não tem como você colocar Deus em cima e dizer assim, agora eu vou estudar Deus, porque Deus não cabe nessa mente. Com esta mente nós não conseguimos atrair o conhecimento pleno do Senhor.
Nós não conseguimos. Para eu me formar em advocacia, eu tenho que debruçar em cima dos livros, dos códigos penais, das leis, e me debruçar para decorar, para conhecer, e assim sucessivamente em cada curso. Mas em Deus não, porque Deus não cabe dentro dessa nossa mente. O que nós conhecemos são fagulhas de princípios para serem vividos, para assim nós passarmos a conhecer Deus. Por isso que Oséias, ele disse, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então Deus nós passamos a conhecer no nosso dia a dia. Então eu não quero mantê-los informados a respeito das coisas que se passaram em história, daquilo que nós estamos vivendo neste presente e nem das coisas futuras. O que eu quero trazer a cada um que vai participar conosco dessa série de assuntos que nós vamos falar é que aumente o temor em cada alma. Em cada alma. Porque diga-se de passagem, irmão, parece que nós estamos vivendo um dia que, não é? Parece que nós estamos vivendo uns dias que, meu Deus do céu, né? É só Jesus na causa, não é? Nós estamos vivendo, parece que, meu Deus, será que verdadeiramente o Senhor está fazendo alguma coisa? O Senhor está tocando, Senhor? Será que verdadeiramente o Senhor ainda, não é? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos começa a esfriar. Falei, ô Jesus, aviva esse negócio na nossa vida, em nome de Jesus. Aviva em nós essa chama, Senhor. Aleluia. Amém? Então nós vamos iniciar falando de um assunto maravilhoso. Eu gosto muito de falar sobre isso. Porém, ele vai além do que apenas esta série que nós vamos passar. Amém? Ele vai além. É muito mais. Eu gosto de dizer assim, irmão, que este trabalho de aplicar este assunto, trazer luz na mente, na realidade vai além do que apenas uma reunião como essa. Porque a palavra de Deus, cada garimpada que você dá, você encontra um tesouro. Cada garimpada que você dá, você encontra um tesouro maravilhoso. Você encontra algo maravilhoso para a edificação espiritual. Então, vamos tratar de um assunto maravilhoso. É um assunto que exige de nós um querer absoluto, ou seja, eu quero porque eu quero. Eu quero entender, eu quero conhecer, eu quero desfrutar mais, e eu quero estar mais atento e mais vigilante com todas as coisas que estão por acontecer. As coisas que fluem de forma tão simples, parece que de uma forma tão camuflada que nós estamos vendo, irmãos, estas coisas todas estão escritas na Bíblia. Todas estas coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, eu não sei você, mas eu quando começo a olhar este ambiente que nós estamos vivendo na nossa nação, e este momento que nós estamos vivendo com esta pandemia, irmãos, isso daí, quando nós passamos a buscar em Deus, nós começamos a ver que todas estas coisas, na realidade, estão sendo preparações para um tempo que está por vir, para um tempo profético do fim, para um tempo profético do que vai acontecer com a raça humana. Daquilo que Deus... Muitas pessoas optam por dizer assim, se Deus é bom, Ele vai destruir todas as coisas. Olha que soa nos dias de hoje. Peraí, mas se Deus é bom, Deus vai destruir todas as coisas, sendo Ele bom? Se Deus é bom, por que todo este mal está acontecendo? Note que você vai sempre ouvir pessoas dizendo assim, se Deus, se Deus, se Deus, se Deus. Mas ninguém consegue ter uma revelação clara, a não ser aquela que vem pela Escritura. Deus sendo bom, tudo o que está acontecendo e que está acontecendo, é porque a bondade dele estende sobre aqueles que temem o seu nome.
A bondade de Deus se estende para aquele que teme o seu nome. Por quê? Porque ao ver todas as coisas acontecendo como estão, eu estou mais do que dizendo, Senhor, que eu possa estar vigilante quanto à vinda do Senhor, quanto à vinda de Jesus, para proteger a minha casa, para proteger a minha fé. Porque os dias que nós estamos vivendo são dias esclarecedores para aqueles que temem ao Senhor. E nada do que está acontecendo nesse mundo físico aqui é por acaso. Tudo tem um propósito. Então nós vamos aprender coisas que são história, e que você talvez aprendeu sentado, aprendendo com uma professora de história. Se tinha uma coisa, irmão, que eu não gostava antigamente, era a história. Eu não sei porquê, se era por causa da professora, que parecia, né, uma múmia, sei lá, não é? Quando entrava naqueles Tutankhamon, meu Deus do céu, no Ramsés, eu já ficava todo com medo, perdido, não é? Mas hoje eu começo a ver que todas aquelas coisas que nós aprendemos na história secular, têm princípios bíblicos. Princípios bíblicos. Estão na história secular, estão nas histórias bíblicas. Então o que nós vamos aprender a respeito destes governos que se levantaram e daqueles que se levantarão pela frente, nós podemos observar que todas as coisas têm alguém que está no controle. Tem alguém que está controlando todas as coisas. Alguém que diz assim, nossa, mas parece que o mal está crescendo, o mal está aumentando, isso, aquilo, outro, e todo mundo começa a ficar com medo, não é? Mas nós temos que ter em mente que ainda tem alguém no controle. Aleluia! Ainda tem alguém no controle. Ainda tem alguém que tem o controle de todas estas coisas nas mãos. E antes de todas as coisas acontecerem, ele já deixou escrito. Oh, amor de Deus! Aleluia, aleluia. Antes de todas as coisas acontecerem, ele já deixou escrito. Para que nós pudéssemos ter a nossa fé edificada, consolidada, e ter em nós uma viva esperança de que tudo aquilo que ele deixou para que vai acontecer, nós possamos estar vigilantes e atentos, porque vai acontecer. Então, nós vamos aprender alguns assuntos, como nós vamos falar sobre a nova ordem mundial. Então, não tem como eu falar da nova ordem mundial se eu não conhecer os governos que se passaram, se eu não conhecer princípios que aconteceram antes de nós e que norteiam a nossa fé. E não é só a nossa fé como gentio, tá? O que nós vamos aprender aqui não se trata apenas da nossa fé como gentio, ou seja, nós estamos aqui hoje porque Jesus nos deu acesso a Deus. Eu vou falar de coisas que aconteceram há milênios de anos atrás. Há séculos de anos atrás. Que aconteceu a um povo chamado Israel. E este povo do qual Deus tem uma aliança com este povo. Então são assuntos que nós vamos tratar nesta série de assuntos, que vai fazer com que nós tenhamos uma fé solidificada, uma fé em Deus, de forma a entender se Ele permitiu, se Ele cuidou, se as coisas aconteceram antes de mim, então quer dizer que tudo aquilo que tem pela frente, Ele também vai cumprir. Ele vai cumprir. Amém? Então eu vou passar aqui um vídeo. O Mateus vai passar um vídeo aqui, né, que eu separei. É curtinho, acho que tem 2 minutos. Do assunto que nós vamos tratar, porque isso faz parte dos estudos que nós vamos aprender nesta série. Amém? Então nós vamos aprender este assunto, eu vou colocar aqui. Eu podia só dizer a você e narrar a você os assuntos e os fatos, mas tem um vidinho aqui para você ver. Talvez você vai guardar melhor vendo do que ouvindo. Então, 2 minutinhos.
Este é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, e onde quer que eles habitem, os animais do campo, as aves do céu, ele te fez reinar sobre todos eles. Porquanto a cabeça de ouro que viste, és tu, ó rei Nabucodonosor. Porém, depois de ti se levantará um outro reino, inferior ao teu, assim como a prata é inferior ao ouro. Depois surgirá um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra a tudo. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com um barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, e nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Amém? Então, olha só. Então, Daniel, ele diz assim, ó, eu não vou me contaminar com os manjares do rei, porém vou viver de frutas, legumes, verduras, só coisas naturais, não vou me contaminar com o manjar. Então, a Bíblia mostra para nós que Daniel começa a jejuar, Daniel começa a orar, Daniel começa a servir ao Senhor em obediência, sendo um servo do Senhor, cheio de Deus. Então, a Bíblia vai mostrar para nós que, passando o tempo, Deus começa a dar revelações a Daniel. Daniel entra como uma pessoa comum, irmão, é isso que eu acho lindo. Ó, Daniel está vivendo como uma pessoa comum, separado para Deus. E não tem ninguém separado para Deus que fique sem ter revelação dele. Aleluia. Está entendendo? Daniel separado para o Senhor, Daniel passa agora a ter revelação das coisas que haveriam de acontecer. Então, quando nós entramos no capítulo 2, que Daniel deixa escrito para nós, dentro desse livro, que na realidade é muito observado pelos judeus, as profecias de Daniel, porque para nós, como João escreveu o livro de Apocalipse, e escrevendo o livro de Apocalipse, nós temos como hoje, ele sendo um apóstolo que andou com Jesus, ou um discípulo que andou com Jesus, e se tornou um enviado do reino como apóstolo, ele como o escritor do livro de Apocalipse, nós piamente damos crédito a todas as coisas escritas no livro de Apocalipse. Haja vista que o livro de Apocalipse dá medo muitas vezes de você ler, não é? Porque você só vai ver fogo do céu caindo, bicho do mar, né, subindo, destruição, morte, tem pessoas que não conseguem ler o livro de Apocalipse, tem medo. E na realidade o livro de Apocalipse dá medo mesmo, não é? Se nós não tememos ao Senhor, o livro de Apocalipse põe medo mesmo. O livro de Apocalipse é algo que nos coloca medo. Então, como para nós temos o livro de Apocalipse como o livro das revelações futuras,
para eles, judeus, o livro de Daniel é o livro de Apocalipse. Só que como nós não abolimos a antiga aliança, nós só entendemos que estamos numa nova aliança que é maior em graça, mas não abolimos a antiga aliança, porque é muito comum as pessoas dizerem assim: ah, isso aí é Antigo Testamento, pastor. Isso é Antigo Testamento, não é? Ah, Antigo Testamento não faz parte para mim, agora estou no Novo Testamento, estou na graça. Né? Tudo é graça. Hoje nós estamos vivendo uma graça, sem limite, sem responsabilidade, porque tudo é graça, né? Mas ainda a lei de Deus, como princípio de uma vida social, ainda continua valendo. Então, o Antigo Testamento, dentro desse princípio que, para você entender o Antigo Testamento, você tem que ter em mente assim: quando nós olhamos para o livro de Isaías, quem daqui acredita que Isaías foi um homem de Deus? Glória a Deus. Isaías, se você pegar o livro de Isaías, você vai ver uma mini Bíblia. Uma mini Bíblia. Você vai ver uma Bíblia bem pequena, reduzida. E que para nós o livro de Isaías foi o profeta messiânico, foi o profeta que mais profetizou sobre a vinda de Jesus. Então olha só, Isaías, ele tem um período onde ele estava cumprindo as leis de Deus, os mandamentos de Deus, sendo um profeta, anunciando as coisas que aconteceriam quando a pessoa transgredisse a lei. Então, até o capítulo 5, Isaías, ele se identifica como os 5 primeiros livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Quando nós passamos para os outros livros, na sua completude, a Bíblia toda tem 66 livros. Como também o livro de Isaías tem 66 capítulos. Nós temos 5 livros vividos de princípios de Isaías, que Isaías particularmente ele vivia, e do capítulo 6 até o capítulo 39 nós temos o Antigo Testamento. É Deus tratando com a sua nação. É Deus tratando com a nação de Israel, e se você observar, ali contém preceitos futuros que, se Israel observasse, seria a nação mais poderosa da terra. Seria a nação mais poderosa da terra. Seria a nação de Israel. Então, quando nós olhamos para os 39 primeiros capítulos, nós temos o Antigo Testamento. Quando nós passamos do capítulo 40 ao capítulo 66, nós temos a revelação do que Deus tem para com a igreja, do que Deus tem para nós. Não descartando e tirando a nação de Israel, porque Israel é povo de Deus, é Deus que trata com Israel. Amém? O Cristo veio para trazer salvação a Israel. João, no capítulo 1, ele vai dizer: e ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Então Jesus veio para eles. Jesus era judeu. Jesus veio para eles, mas eles não receberam Jesus. Então, existem 2 classes de judeus: judeu ortodoxo e judeu messiânico. O judeu ortodoxo é aquele que, depois do cativeiro babilônico, não se curvou mais em idolatria. Por isso que eles não creram em Jesus como Messias. Porque não existe um outro Deus além de Deus. Além do Deus de Israel, o Jeová. Então, alguns judeus tiveram experiências pessoais e passaram a crer em Jesus, se tornando assim judeus messiânicos. Um dos judeus mais influentes desta era messiânica foi Saulo, convertido a Paulo. Judeu mais influente que nós temos nas Escrituras. E depois nós passamos a ver que existem judeus que aceitaram a fé. Então olha só, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Aí depois tem uma vírgula: mas todos quanto receberam,
deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus por natureza. Nós não somos filhos de Deus por filiação natural. Nós fomos enxertados na promessa. Aleluia, aleluia. Por isso que eu vejo o livro do profeta Isaías como o livro mais poderoso do Antigo Testamento. E como sendo uma mini Bíblia. Mostrando para nós que Deus tem a nação de Israel, que é Ele quem trata com esta nação. E deste abortivo está os gentios, eu e você. Estamos nós, aleluia, aleluia. Olha só, Deus tem uma promessa futura para os judeus e Deus tem uma promessa futura para a igreja. Deus tem uma promessa futura à sua nação, em que está reservado, no entanto, que nós podemos observar. Os profetas que profetizaram no período prévio do cativeiro, no período do cativeiro e no período pós-cativeiro, nós temos de Jeremias, de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, seguindo os profetas menores, nós temos profecias que dizem respeito a Israel. Existem profecias que dizem respeito a Israel. E existem profecias que dizem respeito à igreja. A nós como gentios. Nós temos um futuro. A nação de Israel tem um outro futuro. Ou seja, para cada um, Israel, igreja, Deus tem um futuro. E é isso que nós vamos elucidar, que nós vamos trazer luz na mente por esses dias. Nós vamos trazer luz o que diz respeito a Israel e o que diz respeito à igreja. Amém? Então, o Antigo Testamento, ele é muito importante para nós, como igreja também. Mostrar princípios de reverência ao Senhor e de serviço ao Senhor e de princípios doutrinários que diz respeito a nós e que diz respeito a Israel. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus tem uma preocupação não somente de dizer, este é meu povo. Deus, como algumas vertentes de estudos, diz que Deus criou todas as coisas, mas não sustenta todas as coisas. E eles abraçam isso como uma referência de que Deus, ele deixa as pessoas viver ao léu. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus, ele trouxe à existência um povo, ele trouxe à existência uma pessoa, a uma nação, e desta pessoa, desta nação, ele dá continuidade para que esta pessoa continue vivendo. Então ele criou e cuida de cada um de nós. Ele não deixa nós ao léu. Por isso que estas coisas que nós vamos passar a entender diz respeito a Israel e diz respeito à igreja. Diz respeito ao futuro de Israel e o futuro da igreja. Então nós estamos dentro deste parâmetro profético para o futuro. Então quando nós olhamos para Daniel, nós vemos que Daniel é o Apocalipse do Novo Testamento. Então Daniel tem a revelação do que vai acontecer com a humanidade em alguns pontos, em esclarecimento que Deus permitiu João ver do que vai acontecer também com toda a humanidade. Então, quando nós olhamos para tanto Daniel como para Apocalipse, são coisas que estão por acontecer. Amém? Coisas que aconteceram como fatos históricos e das profecias bíblicas e aquilo que vai acontecer. Olha só, no capítulo 2, nós temos um momento onde Nabucodonosor foi o rei que conseguiu levantar, ou seja, que estava em evidência com esta nação, dominando o mundo da sua época. Por isso levou cativo Israel e depois Judá. Então olha só, Nabucodonosor, ele estava em evidência.
como o rei da maior nação do mundo antigo. No entanto, que alguns livros históricos vai dizer que a sétima maravilha do mundo era um jardim suspenso que Nabucodonosor fez na Babilônia. Nunca ninguém conseguiu fazer algo parecido com esta maravilha do mundo antigo, que era o jardim suspenso da Babilônia. Haja vista que a Babilônia, ela deriva-se o nome de Babel, governo humano. Então, olha só, a Babilônia, derivando do nome Babel, traz ao entendimento o governo humano. Quem foi que primeiramente governou o homem? Irmão, olha só, Deus, Ele governa o homem e não domina. O diabo domina e não governa. É isso que acontece. Olha só, Nimrod, ele persuadia as pessoas pela sua palavra. Ele trazia pessoas, dominava-as pela sua palavra. Governo humano é onde o homem está no governo. Então, Nabucodonosor, ele tem um sonho, e deste sonho ele viu uma estátua. E desta estátua, ele ficou tão ansioso para saber o que era esta estátua, ou o que representava essa estátua, que ele chamou todos os seus adivinhos, todos os seus astrólogos, todos os seus magos, e eles não conseguiam traduzir o sonho que ele teve. Ninguém conseguia revelar o sonho que Nabucodonosor teve. Irmão, deixa eu alegrar o seu coração. O diabo não sabe o sonho que ele tem na sua vida. Aleluia, está entendendo? Aleluia. Você acorda um dia e naquele dia você fala assim: nossa, Deus me deu um sonho. E este sonho, o diabo não sabe. Amém? Olha só, Nabucodonosor teve um sonho. Aquele sonho foi Deus que deu a Nabucodonosor, mostrando para Nabucodonosor que ele foi levantado para um propósito, ou dentro de um plano de governo mundial. Então, Nabucodonosor sonhou com uma estátua, cabeça de ouro, braços de ferro, braços de prata, peito de cobre, de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro. Ele conta para Daniel: Daniel, tive um sonho. No sonho era uma estátua gigante que estava posta diante dos meus olhos. E esta estátua me trouxe preocupação. Aí Daniel, tendo o Espírito de Deus e a revelação de Deus, Daniel traz a interpretação dos sonhos. Daniel começa dizendo assim: Nabucodonosor, Deus te colocou como rei de reis e senhor de senhores. Deus te colocou como maioral na terra, onde todas as pessoas servirão a ti. Tu és o maior. Mas nesta estátua, Deus revela a Nabucodonosor que você vai perder o reino. E depois de ti, um outro reino será levantado. Os medos e persas tomarão posse do governo mundial da terra e perdurarão um tempo. E depois de ti virá a Grécia. A Grécia, representando o corpo, a barriga de cobre, vai governar o mundo. E depois dele será levantado Roma para governar o mundo. E depois, Daniel foi dizendo a ele, e depois os pés é o último governo e o menor de todos. E eu vejo na revelação do sonho que vem uma pedra cortada sem auxílio de mão humana, que bate sobre o pé da estátua e despedaça a estátua. Então, ali Daniel traz a revelação das coisas que iriam acontecer em âmbito mundial. Em âmbito de governo mundial. Quando nós temos no capítulo 7, atrelado junto ao capítulo 2, daquilo que estava por acontecer, olha só,
aproximadamente, entre a revelação do capítulo 2 e a revelação do capítulo 7, aproximadamente uns 45 anos. Aonde Deus agora dá para Daniel uma revelação de sonho, do que iria acontecer no mundo todo. E que é aqui que nós vamos também nos deter. Aonde Daniel tem a revelação de 4 seres, de 4 animais, de 3 animais e uma besta que sobe do mar. Então, Daniel tem a revelação, Nabucodonosor tem a revelação de um governo mundial, do que iria acontecer no mundo, do que iria passar no mundo todo. Então, nós vamos passar alguns minutos, meu Deus do céu, são 21 horas. Eu só vou ler para dar continuidade a semana que vem. Então, Daniel, ele tem a revelação da estátua e a revelação dos seres. É lógico que o livro de Daniel não contém só estas revelações. Algumas outras revelações, alguns pormenores, algumas palavras codificadas, proféticas, que está destinado. Por isso que Deus manda Daniel, fecha o livro, sela ele, porque está por acontecer não agora, mas daqui a alguns dias, ou alguns anos, mais distante de você. Então sela, Daniel, estas palavras, que é para um tempo específico. Olha só, irmão. Eu sinto arrepio quando eu começo a falar nisso. Coisas que estão por acontecer. Eu não quero colocar medo, sensacionalismo. Eu só quero que o Espírito de Deus aumente o temor. Só isso. Que o Espírito de Deus aumente o temor no nosso coração em servir ao Senhor. Em servir a Deus. Porque quem serve ao Senhor, quem tem o Senhor, quem está conectado com o Senhor, não teme o que está por acontecer. Está entendendo? Aí coronavírus. Está entendendo? Lógico, somos prudentes. Vai que tem alguém do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, está vendo, não, estamos dentro da lei, temos álcool em gel, temos máscara, temos distanciamento social, não é? Temos demarcação de cadeiras, olha só, tem avisos. Então, amém? Mas sabemos, irmãos, que tudo o que está acontecendo já está na palma da mão de Deus. Está entendendo? Está entendendo? Aleluia. Então vamos lá. Quando nós falamos sobre essa estátua, nós estamos falando de um governo mundial que se levantou, e nós temos alguns fatos bíblicos e históricos para comprovar que todos esses governos se levantaram em determinadas épocas. Amém? Então vamos lá. A cabeça de ouro, que está no verso 37 do capítulo 2. A cabeça de ouro, verso 37 e 38, está dizendo assim: Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. Irmão, quem dá essa honra é Deus. Amém? Fulano está reinando. Irmão, não existe autoridade nenhuma que está lá se Deus não colocou. Pastor, mas é filho do capeta. Nabucodonosor também era filho do capeta. Está entendendo? Tem pessoas que não começam no trabalho porque o chefe é macumbeiro. Você acredita que tem pessoas que não recebem nada de pessoas, é macumbeiro, feiticeiro. Você está recebendo aquela coisa lá, não é? Mas a pessoa mexe com os pauzinhos. Você pega ou não? Está entendendo? Porque existe não é? Mas olha só, irmão, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Se eu estiver andando e o sapato estiver furado e alguém falar assim, pastor, estou dando aqui um sapato para o senhor. Meu querido, manda para cá. Mas você não vai perguntar de quem que é, não? Se o defunto tiver o mesmo número que eu, não tem importância se morreu. Não, pastor, mas não tem problema, pode dar. Está entendendo? Eu ouvi uma história muitos anos atrás, de um testemunho de uma irmã que estava passando por um momento de prova. Naquele momento de prova, ela sendo crente em Jesus, fiel ao Senhor, de frente à casa dela morava um macumbeiro. E o macumbeiro, ele falou assim, eu vou provar essa crente aí.
Eu vou provar ela. Foi lá, mandou os adeptos ir lá no mercado, fazer uma compra grande, e levar para ela. E foram lá e compraram, fizeram aquela compra grande, bonita, não é? Chegaram lá na casa, bateram, saiu a irmã, limpando os olhos, estava orando. Eita, meu Deus do céu. Estava orando. Aí foi, atendeu. Nós viemos aqui entregar essa compra para a senhora. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu te agradeço, Senhor, te agradeço. Eu sabia que o Senhor ia me ouvir, Senhor. Aí perguntaram assim, onde deixa? Aí, vai entrando. Pode deixar aqui mesmo. Aí foi colocando. E foi enchendo a mesa. Aí colocou já no sofá. E já colocou sacola no chão. E o cidadão preocupado e querendo falar quem foi. E a mulher não perguntava. E aquela mulher glorificando a Deus e chorando e glorificando a Deus. Quando colocaram tudo na casa dela. Aí o homem perguntou assim, você não vai perguntar quem que deu não? Ele falou assim, quem que deu, moço? Quem que deu tudo isso? Foi o diabo que deu. Oh, glória a Deus. Glória. Aquele homem falou assim, mas não consigo entender. Eu falei que foi o diabo que deu. Ela sendo crente não era para glorificar. Ela sendo crente não era para glorificar. E aquela mulher pulava e glória. Aquele homem chegando e falou assim, mulher, você não entendeu? Foi o diabo que deu. Eu falei, por isso mesmo que eu estou dando glória. Mas por quê? Porque quando o meu Senhor manda, até o diabo obedece. Eita Deus, aleluia. Está entendendo? Meu Deus do céu. Então está aqui, você vai ver reis aqui levantando que Deus colocou o homem de pé. Então Nabucodonosor estava ali porque Deus havia colocado o trono e permitido ele governar o mundo. Verso 38. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo, aves do céu, ele te entregou nas suas mãos. E fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, daquela estátua, Nabucodonosor, ele era a cabeça de ouro. Ou seja, a Babilônia tinha um deus chamado Marduk. Marduk era símbolo de luxúria, símbolo de potentado. E a estátua dele era inteirinha de ouro, puro, representando realeza, potentado, luxúria, que era o reinado de Nabucodonosor, em que nada lhe faltava, pelo contrário, ele conseguiu dominar o mundo todo, ele conseguiu que o mundo todo o servisse. Quem permitiu e quem colocou este homem nesse período governando o mundo foi Deus. Foi o Senhor. Então o Império Babilônico, ele durou 70 anos. 70 anos o governo babilônico dominou sobre a terra. O governo humano domina sobre a terra nesses 70 anos. 70 anos nós podemos observar que depois de Nabucodonosor, outros reis se levantaram, talvez mais ímpios que Nabucodonosor. Até porque no final da vida Nabucodonosor encontra com Deus. Está entendendo? Nabucodonosor encontra com o Senhor. Nós vamos aprender isso naqueles 4 animais que eu vou narrar para você também. Então, o primeiro período é o período de ouro, mostrando potentado. Foi um governo de 70 anos. Não foi tão longo como os outros, mas foi um governo de potentado. Um governo de luxúria, governo humano. Irmão, é isso que acontece. Você pode observar. Quando uma pessoa não teme ao Senhor, o que ele mais quer? O ouro. O que ele mais quer? A luxúria. Você pode observar, quando uma pessoa não teme a Deus, o que ele mais corre atrás é do ouro. Porque o ouro é símbolo de luxúria.
é símbolo de potentado. Todo mundo quer esse poder. Mas olha só, não é errado você ter ouro. Só que o ouro não pode dominar você. É você quem domina o ouro. Eu gosto sempre de dizer uma coisa, irmão. O dinheiro é um ótimo escravo, mas ele é um péssimo senhor. O dinheiro é um ótimo escravo. E eu posso ver, irmãos, pessoas no nosso meio que têm condições em que você olha, eles vivem de uma forma tão simples. Tão simples. Mas se abrir a carteira ali, irmão, você tem que tomar cuidado, tem umas onças que pulam assim fora. Está entendendo? Mas são pessoas simples e que tanto ajudam a obra de Deus, que tanto ajuda a obra do Senhor. Tem irmãos aqui, eu louvo a Deus pela vida de muitos ou de todos os irmãos, que entendem que o dinheiro tem que ser escravo e não senhor. Por quê? Porque ele é um péssimo senhor, mas é um ótimo escravo. Amém? Então olha só, a estátua então, ela tem a cabeça de ouro, simbolizando a luxúria, o poder, o potentado, mostrando para nós, por isso que a Babilônia fala governo humano, o homem no comando. É isso que nós podemos ver. Quando nós olhamos para o peito e braço de prata, que na realidade os braços falam de duas nações, porque nós temos dois braços, fala de duas nações. Então, automaticamente, Daniel já trouxe ao entendimento de Nabucodonosor que ele não seria rei do mundo todo para todo sempre. O seu reino teria fim. Então, quem assumiria? Os medos e persas. Eu acho linda essa história aqui, dos medos e persas. Então, olha só. Lembra que na estátua, simbolizando os braços, nós temos dois? Então, Deus levantou duas nações, os medos e os persas. Como Deus é maravilhoso, irmão. Como Deus é maravilhoso. Está entendendo? Ó, então, findando os 70 anos da Babilônia, finda-se também o cativeiro de Israel. E como que Deus faz para findar o cativeiro de Israel? Irmão, olha como que Deus tem todas as coisas no controle. Nada foge do controle de Deus. Acalma o seu coração que Deus está no controle. Se você já entregou a vida a Ele, Deus já está no controle. Está cuidando de todas as coisas da sua vida, na nossa vida. Olha só. Findando o governo babilônico, dá início ao governo. E como que foi? Irmão, é um livro histórico paralelo à Bíblia, é um livro secular que ensina-se isso em escola comum, escola normal que nós aprendemos, a escola secular, ensina sobre este homem chamado Ciro. Ciro. Eu fui ler uma história secular a essa Bíblia, num livro secular de história, falando como que Ciro dominou a Babilônia, porque a Babilônia, irmão, a sede da Babilônia, ela era cercada de forma que ninguém conseguia ter acesso para ter domínio sobre ela, de tão fortificada que era. Imagine se todas as coisas na Babilônia eram feitas de luxúria, de ouro. Imagine os muros que cercavam a Babilônia, ou seja, a capital da Babilônia, onde estava o rei Nabucodonosor e depois os seus sucessores. Era um ambiente intransponível. Eu fui ler como que Ciro, ele entra para dominar a Babilônia. Sabe como que Ciro fez? Ele estudou a Babilônia. Ele estudou a Babilônia, de como foi construída. E ele descobriu, que na realidade não foi ele, foi Deus. Eu vou provar para você que foi Deus. Ele descobriu que só tinha um único jeito de dominar a Babilônia na sua capital. Era subterrâneo, aonde entravam as águas que abasteciam a Babilônia, no subterrâneo. Quando a Babilônia foi construída, fortificada que era em seus muros para cima, embaixo estava desguarnecido. O que fez ele? Ele conseguiu achar os dutos que levavam a água para dentro da Babilônia.
E ele numa noite, irmão, foi numa noite, ele enfileirou os seus soldados próximo à capital da Babilônia, junto com os persas. Eles entraram por debaixo no subterrâneo, mas foi nefasto. Foi num abrir e fechar de olhos. Eles já estavam dentro do palácio real, renderam o rei e dominaram o mundo. Dominaram o mundo. Aí você fala assim, aí se você lê apenas isso numa escola secular, como qualquer professor de história pode dizer, qualquer professor de história pode ensinar isso, porque eu tirei isso do livro de história, qualquer professor pode ensinar, mas quando eu coloco a história paralelo à Bíblia, meu Deus do céu, eu vejo que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Eu vejo que Deus está no controle de todas as coisas. Por quê? Porque, abra sua Bíblia comigo em Isaías 44. Isaías 44, verso 28. Isso aqui é tremendo demais, irmão. Isso aqui é maravilhoso demais. Isaías 44, 28. Diz assim, você achou? Quero esperar você achar, porque nós vamos ler todo mundo junto. Meditando, mastigando com o dente do céu, aleluia. Talvez você vai ficar até chocado. 44, 28. Eu quero que você tire o espírito dessa palavra agora e seja edificado em nome do Senhor Jesus. Diz assim: quem diz de Ciro? Ou seja, o profeta Isaías está sendo usado para dizer a respeito de Ciro. Este que entrou de uma forma nefasta em Babilônia e dominou. Ele está dizendo assim, quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá todo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo, funda-te. Irmãos, olha só, você vai estarrecer agora o que eu vou dizer. Sabe quantos anos antes de Ciro nascer veio esta profecia? Aproximadamente 150 anos antes. Arabaxé, Candaurei, Vassuri, Candaraxé, Yadanaganarastea. 150 anos antes de Ciro nascer, já tinha uma profecia em cima dele. Mas era assim, não tem como não glorificar a Deus. 150 anos antes, olha só, aproximadamente. Meu Deus do céu. Antes de Ciro nascer já tinha uma profecia. Eu quero dizer assim, antes de você nascer já tem uma profecia sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agora olha o capítulo 45, verso 1 em diante. Diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ungido é a mesma palavra utilizada para Cristo. Jesus, nome comum. Cristo ungido. Não tem como não sentir a presença de Deus. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas nunca se fecharão. E eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor. Agora ele vai dizer assim, não o Deus de Ciro, mas o Deus de Israel. Meu Deus. Olha só.
Deus levanta um homem ímpio para cumprir um propósito mundial. Aqui estava dizendo assim, Ciro vai ser levantado com um propósito. Agora só, eu vou endireitar os caminhos, vou abrir as portas, vou quebrar aquilo que impede e vou dar a ele o domínio de reis sobre a terra. Aí quando eu leio a história secular, eu vejo lá o professor de história dizendo, quando Ciro, ele entra na Babilônia, ele entra pelo subterrâneo e entra e toma nefastamente o palácio babilônico. Aí eu, como crente, eu falo assim, Deus é tremendo. Deus é tremendo nos seus feitos. Aleluia. Deus é tremendo. Agora olha só, o capítulo 44, 28 que nós fizemos menção, aqui está algo muito importante e interessante para nós. Por quê? Porque foi os medos e persas que começaram o processo de devolver entre este câmbio entre o final da Babilônia e o começo do governo medo-persa, começou-se a trabalhar para que os judeus pudessem voltar às suas terras. Mas olha o que Deus vai dizer no capítulo 44, verso 28, que nós fizemos leitura aí. Diz assim, lá no final, está dizendo assim, dizendo também a Jerusalém, ou seja, Ciro tinha um propósito, dominar o mundo, que seria o segundo governo mundial. O segundo governo mundial seria os medos e persas, os dois braços de prata. Não teria tanta expressão de luxúria, de potentado, mas seria um governo mais extenso, porque eles dominaram um período de 160 anos. Aproximadamente, eles dominaram um período de 160 anos, enquanto da Babilônia foram 70. Olha só, mas no reinado Ciro, dos medos e persas, tem uma coisa que não aconteceu no primeiro. Por quê? Porque Ciro teria incumbência, ou os medos e persas, que era o governo mundial, teria incumbência de ajudar os judeus a reedificar as suas terras e reconstruir as suas terras. E aqui está, irmão, sobre Ciro uma profecia. Olha a profecia que está sobre ele, 150 anos antes de nascer. Está dizendo assim, dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo funda-te. O que aconteceu com esta nação, todos nós temos menção pelos livros históricos da Bíblia, que nesse período de transição Babilônia e Medo-Persa, nós temos a reconstrução de Jerusalém. Neemias reconstruindo os muros, Zorobabel construindo o templo. Nós temos profecias bíblicas a respeito disso. Quem daqui conhece a história de Neemias vai saber que ele foi um grande reconstrutor de Israel, de Jerusalém, reconstruindo os muros e depois reconstruindo o templo. Olha só, mas tinha uma profecia, irmãos, sobre aquele tempo. Por isso, irmão, quando nós tratamos de profecias bíblicas, isso aqui é Bíblia, é palavra de Deus. Quando nós tratamos de profecias bíblicas, nós temos que prestar atenção, ter relevância em temor. Parece que nos dias de hoje, você pode observar, culto de ensino, meia dúzia, culto de oração e libertação para poder de Deus, topetado de gente. Só que nós temos que, uma vez liberto, ter o prazer da palavra de Deus, porque dela trata-se o nosso futuro. Ah não, pastor, não trata do nosso futuro não, pastor, está falando de profecia, que vai acontecer? Não, Mateus capítulo 4, está falando sobre a tentação de Jesus no deserto. Depois que Jesus foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Aí chegou no deserto, o diabo tenta ele no final dos 40 dias, tenta ele como? Pela palavra. É pela palavra. E hoje nós estamos vivendo um tempo de pessoas analfabetas da palavra de Deus, que vai enredado a ondas de profecias. Não que eu não creia, irmão, eu creio piamente nisso. Creio que Deus usa pessoas para profetizar sobre a vida de alguém. Creio na cura, no milagre, na manifestação dos dons espirituais. No entanto que eu movo também nos dons espirituais.
Deixo também o Espírito de Deus tomar nos dons espirituais. Eu creio piamente nisso. Mas, irmão, temos que estar fundamentados na palavra de Deus. Amém? Porque olha só, o nosso futuro depende do nosso entendimento da palavra. Jesus das 3 vezes foi tentado das 3 vezes pela palavra. Pela palavra. Nós precisamos ter a palavra em nós, para no tempo oportuno não ser, irmão, enganado por nada. Então o nosso futuro depende daquilo que nós temos da palavra de Deus em nós. Da mesma maneira que os historiadores, olha só que revelação, da mesma maneira que os historiadores, escavando lugares antigos, descobrem, cravado nas rochas escritas dos antepassados, assim também o Espírito de Deus crava em nossos corações a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia, aleluia. Eu sinto o poder da palavra nessa noite, irmão. Eu sinto o poder da palavra de Deus abrindo o nosso entendimento esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Então Ciro, 150 anos antes, já tinha uma palavra sobre ele. E o que eu acho mais lindo que a história paralela à Bíblia, a história secular, dos governos que se levantaram mundiais, estão nas escolas seculares. Aleluia, é por isso que eu glorifico a Deus, irmão. Por isso que eu glorifico ao Senhor, amém? Então a Bíblia vai dizer para nós que o reino dos Medos e Persas dura um período de 160 anos, que é o período onde eles dominaram o mundo. Note, é um governo mundial, tá? Nunca se esqueça disso. É um governo mundial, ou seja, uma nação dominando outras nações e subjugando outras nações para viver em prol da nação dominadora. Então nós temos a primeira nação que governou o mundo, a Babilônia. A segunda nação que governou o mundo, os Medos e Persas. A terceira nação que dominou o mundo, que fala sobre o ventre de bronze. Daniel capítulo 2, verso 39. Olha só. Daniel capítulo 2, verso 39. Diz assim: e depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, e qual domínio terá sobre toda a terra, ou seja, sobre toda a terra. Então, o terceiro governo mundial foi a Grécia. A Grécia, ela veio com Alexandre o Grande, dominando nefastamente. No entanto que os exércitos de Alexandre o Grande eram grandes e nefastos, ou seja, eram exércitos que entravam e destruíam toda a condição de guerra dos seus inimigos. No entanto, irmãos, que nós vamos aprender com os animais, em Daniel capítulo 7, nós vamos aprender que o leopardo tem lá 4 cabeças. O leopardo tem uma asa com 4 cabeças. Então seria assim, ó, um governo que teria um líder e 4 generais de exércitos poderosos, que entrariam nas nações e dominaria nefastamente. No entanto, que o período de conquista de governo mundial durou apenas 10 anos. Em 10 anos, o mundo todo já era de domínio de Alexandre o Grande. O governo de Alexandre o Grande foi um governo muito extenso, ou mais extenso. Foi menos relevante, mas foi mais extenso. Nós temos aproximadamente 170 anos de governo, 10 anos a mais do que o governo Medo e Persa. Foi mais extenso do que o Medos e Persas. Mas uma coisa interessante era quando ele conquistava as terras. Alexandre o Grande, ele conseguiu em 10 anos dominar o mundo todo.
E uma coisa interessante, ele fazia com que as nações servissem a Grécia de uma forma interessante. Quando ele dominava a terra, ele não extirpava o costume, a moeda, porque, irmão, nenhuma nação subsiste sem a sua moeda, sem a sua cultura, e sem a sua língua, e sem a sua fé. Nenhuma nação consegue subsistir sem a sua língua, sem a sua crença ou a sua fé, sem o dinheiro. Ninguém consegue. Então, o que ele fazia? Ele dominava o mundo, ele dominava a nação, mas continuava ou deixava aquela nação viver de forma comum. Porém, ele deixava tropas dentro da nação. E isso foi um modelo de conquista para Roma também, que foi a quarta nação. Porque na sequência, se você olhar, você vai ver que a quarta nação levantada para dominar o mundo foi Roma, que eram os pés, as pernas de ferro. A nação de Roma, irmãos, ela começou no ano 160 a.C. e terminou no ano 5º depois de Cristo. Olha só, da mesma maneira que Alexandre o Grande, para dominar o mundo e para fazer com que o mundo servisse à Grécia, que a gente pode ver que interessante, não existe reino que dure para sempre, né, irmão? O que é a Grécia hoje? Uma nação pequenininha, que teve os seus monumentos há pouco tempo depredado, destruído pelos muçulmanos. Há pouco tempo apareceu numa crise nacional, vendendo patrimônios históricos e, quando não muito, sendo destruídos pelos muçulmanos. Olha que triste, sendo que a Grécia foi um potentado em governo em uma época. Não existe governo que dure para sempre, a não ser o do nosso Cristo, que é o que eu vou ensinar. Aleluia, amém, aleluia. Então olha só, então nós podemos ver que a Grécia dominou, e com o regime de governo da Grécia se levanta Roma. Roma, irmão, eu acho interessante isso, eu quero que você grave bem o que eu vou dizer. Roma não foi só um governo mundial que se levantou na época, é um governo também que está sendo preparado para governar nesse tempo que está presente. Aguarde, nós vamos aprender sobre isso. Olha só, então nós temos Roma Oriental e Roma Ocidental. E de uma forma parecida com a de Alexandre o Grande, Roma domina, mina as forças da Grécia. No entanto que o animal que se assemelha, o leopardo de 4 cabeças, depois que a Grécia, Alexandre morre, pela sua morte, o reino da Grécia, que era um reino mundial unificado, passa a ser dividido em 4. Então 4 nações passam a governar o mundo. Foi daí que foi diluindo o potentado da Grécia e Roma entra em cena para dominar o mundo. No entanto que quando Jesus, irmão, quando Jesus nasce no período do governo de Roma, tá? Que é o período romano. Haja vista que foi o período mais terrível que a terra teve. Por quê? Porque Roma era sanguinária. Roma era uma das nações mais bárbaras para matar os seus inimigos. No entanto que a crucificação não foi dos judeus, ou a crucificação não veio dos judeus na crucificação de Jesus. A crucificação era a maneira que os romanos matavam todos os seus opositores. Todas as pessoas que infringiam as leis romanas eram mortos barbaramente. Eram mortos arrastados com carroça, eram mortos degolados, eram abertos ao meio. No entanto que todos os discípulos de Jesus morreram de forma trágica, menos João. Mas todos os discípulos de Jesus morreram de forma trágica. E da onde vinham as mortes? De Roma. Decapitado, torturado, era decepado dia a dia. Cada dia que passava eles cortavam um membro do corpo.
né? Eram bárbaros os romanos, tá? Então, quando nós olhamos para a crucificação de Jesus, nós vemos que Jesus foi crucificado de forma romana e não de forma judaica. Tá? Por quê? Porque eles passaram a governar o mundo do ano 160 a 170 antes de Cristo e terminou com o potentado em força bélica no ano 5º depois de Cristo. Foi diluindo as suas forças, as forças de Roma. Foi diluindo. Por quê? Porque quando você olha na Bíblia, você vê alguns Herodes lá, né? Herodes Antipas, Herodes Agripa, Herodes o Grande, não é? Herodes o Grande foi o que reconstruiu o templo, do qual Jesus fez menção que derrubaria em 3 dias e 3 dias reedificaria, não é? Então, quando nós olhamos para isso, o governo romano foi se diluindo por causa dos pequenos governos que se levantaram. Então, era governadores que se levantaram no meio do tempo em que foi diluindo. Para você ter uma ideia, irmão, da atrocidade que os Herodes faziam, porque Herodes não era nome, tá? Herodes é a nomenclatura imperial. Então, todo imperador romano, ele tinha cognome Herodes, tá? Herodes não é nome próprio. Por isso que tem lá Herodes II, Herodes Antipas. Herodes é uma hierarquia, tá? Então, olha só, para você ter uma ideia, Herodes o Grande, que estava no tempo do nascimento de Jesus, o que ele fez? Ele estava ficando velho e estava com medo dos seus filhos tomarem a sua função. O que ele fez? Ele mandou matar todos os seus filhos e mandou matar as suas esposas, mandou matar todos os parentes próximos para que ninguém assumisse o trono. Olha que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Então, a atrocidade humana de domínio de Roma era terrível. Era terrível. No entanto, que quando, olha só, que quando ele soube que estava nascendo um rei em Belém, o que ele mandou fazer? Mandou matar todos os primogênitos. Está entendendo? Então a mentalidade dos imperadores romanos na época para domínio era terrível, terrível. E Roma foi a parte da perna, por quê? Porque eram 2 pernas. Então está dizendo sobre Roma Oriental, Roma Ocidental, para domínio. Amém? Então nós podemos ver que este governo dominou num período aproximadamente quase que de 600 anos de domínio. 600 anos. Aí depois nós temos o pé de ferro misturado com barro, que na realidade são fragmentos de Roma aliado às nações. Olha só que interessante, ó. Eu vou narrar para você, se você quiser escrever, pode escrever. Então nós temos aqui, ó, no período de 476 depois de Cristo, Roma se divide em 10 estados. No entanto, irmãos, olha só que interessante. Dentro de Roma tem um estado, o estado do Vaticano. Que isso aí está preparado para o tempo do futuro. No entanto, que nós não passa nem um dia sequer sem ter uma notícia do Vaticano. Já percebeu? Porque Vaticano vai sair o falso profeta. O falso profeta das Nações Unidas que nascerão levantando o anticristo. Amém? Mas olha só que interessante, ó. Então depois que Roma perde o potentado, meu Deus do céu, eu já vou encerrar. Ó, apaga o relógio aí. Ó, então depois que Roma perde o potentado, enfraquece e perde o domínio mundial, é fragmentado em pés de ferro misturado com barro. Este é um período, olha só, este é um período que não terminou. Do século V até hoje, ainda existe fragmentos desses governos. Por quê? Porque o pé contém 10 dedos. Aqui são símbolos, os dedos são símbolos de nações que serão levantadas dentro de um período profético
para o governo mundial. Para o governo mundial. Então olha só, quando Roma, ela se abate em governo, o mundo passa a se dividir. Então olha só, da onde nasceram as nações da Europa? Nasceu nesse período da diluição do governo romano, que veio os bárbaros para dominar pedaços e estabelecer reinos. Então olha só, essas divisões foram, dos francos vieram a França, dos anglo-saxões vieram a Inglaterra e consequentemente os Estados Unidos. Os germanos se tornaram a Alemanha, os suevos mais tarde se tornaram Portugal, os viscondes que formaram a Suíça, os lombardos que são do norte da Itália, os vândalos eram e ostrógodos, mais tarde, conforme a predição profética de Daniel 7, 8 e 24, foram totalmente destruídos. Mas olha só como que nasceram essas nações, de uma diluição do governo mundial romano, que veio a nascer estas nações. Então nós estamos vivendo este período, irmãos, que a semana que vem, se Jesus não voltar, eu vou ensinar sobre os 4 animais, os 3 animais e o outro ser animalesco que sobe do mar, que junto com esta estátua formam os governos mundiais da terra, até aquela pedra ser cortada sem auxílio de mãos e bater nessa estátua. Essa pedra é Cristo, irmão. Aleluia. Aleluia. Eu vou ensinar isso na terça-feira que vem, se Jesus não voltar. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir aos irmãos, por favor, se coloquem de pé. Aleluia. Nós vamos a semana que vem, em nome do Senhor Jesus, aprender sobre este período que nós estamos vivendo como um governo mundial que está por estabelecer. Então, nada do que aconteceu no mundo, ou que está acontecendo no mundo, o irmão vai ofertar, o obreiro vai ungir as mãos, amém? Olha só, nada do que está acontecendo no mundo está acontecendo por acaso, irmãos. Nada do que está acontecendo no mundo hoje está acontecendo por acaso. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje são prenúncios do governo que vai se levantar. Amém? Do governo que está por vir, do governo mundial. Você pode ver, uma doença que apareceu na China, acabou com o mundo, com a economia mundial. O mundo está globalizado, irmão. O mundo está globalizado. Jesus está às portas, que é o que eu vou ensinar também, amém? Então olha só, não perca a semana que vem, vai ser bênção demais, vai ser edificante no nosso espírito, em nome do Senhor Jesus, para aumentar em nós um temor, amém? Nós vamos orar nesse momento. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, junto com você, pedir ao Senhor: Senhor, aumenta em nossos corações o temor, aumenta o temor, Senhor, aumenta a seriedade em te servir, Senhor. Esta é minha oração todas as vezes que eu tenho essas revelações de Deus, que eu tenho essas revelações do Senhor. Eu sei que isso aqui, irmão, eu precisaria de muito mais tempo para falar, não é? É impossível falar sobre as características de cada governo que foi, é impossível. Eu falei superficial, mas olha só, tudo que estava profetizado para acontecer, aconteceu. Nós podemos ver biblicamente que aconteceu. A palavra profética foi realmente vivida por pessoas antes de nós. E tudo aquilo que está escrito, que vai acontecer, você pode ter certeza que vai acontecer, porque Deus é real. Deus é real. Deus é muito mais real do que nós imaginamos. O reino dele é muito mais real do que nós imaginamos. O reino do Senhor é muito mais real, irmãos. Que o Senhor aumente em nossos corações a seriedade em servir ao Senhor, em servir a Deus, em levar as palavras dele com mais seriedade. O único desejo do meu coração, e eu falei para ele, estava indeciso sobre o assunto que nós iríamos tratar esses dias, nesses ensinos. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu não quero apenas transmitir um conhecimento,
Eu quero transmitir temor, Senhor. Temor. Que o Senhor coloque temor em nossos corações. Temor. E que através desse temor eu sirva melhor. Eu sirva com mais responsabilidade. E que aqueles que me ouvirem, Senhor, possam também servir ao Senhor com mais seriedade, com mais temor, com mais reverência. Que nós possamos ser vigilantes. A única coisa que o inimigo quer fazer nas nossas vidas é tirar-nos da presença do Senhor. Por isso ele trabalha em todo instante para nos tirar da presença do Senhor. Que nesses dias o Senhor aumente em nossos corações a vigilância, o temor, para nós não desfalecermos na fé e saber no caminho que nós estamos e ter convicções no Deus que nós servimos. Que o Espírito de Deus aumente em nossos corações isso, amém? Em nome de Jesus.